Sejam muito bem-vindos em mais um Poder Oculto. Esse nome é intrigante, né? Mas mais intrigante é o que acontece aqui. Se você gosta de coisas que trazem surpresas, fique até o final. Porque não só o que vai acontecer, mas quem está aqui faz toda a diferença. Hoje eu vou entrevistar alguém que tem uma história de vida, um significado e um propósito gigantesco. E isso se torna esse podcast ainda mais desafiador. Porque uma pessoa que já tem um propósito tão grande, descobrir o poder oculto dessa pessoa é, assim, incrível. E se você quiser saber qual é esse poder oculto, fica aqui. Então, sem mais delongas, nós vamos falar hoje sobre uma pessoa incrível. Ela se chama Vandiane, é psicóloga, ela é palestrante e escritora. Uma pessoa simpática ao extremo, que contagia quem está perto. E você quer saber um pouco mais sobre ela, então agora vamos conhecê-la. Vandiane, seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma honra estar aqui fazendo parte do Poder Oculto. Então, só o nome por si só ele já diz: "Gente, quantas coisas ocultas que vai vir aqui é é revelado". Então, estar aqui com você, gratidão pelo convite e vamos deixar, o fluir. Fluir, exatamente. Muito obrigada por ter recebido esse convite com tanta boa vontade. É um prazer enorme ter você aqui. E eu estava conversando com você antes, um pouquinho antes, né? Assisti hoje seus outros podcasts, me conectei com você, fiz uma leitura sobre você e olha, hoje nós temos coisas importantes aqui para poder falar. Tá preparada? Estou preparada, pode mandar. Adoro gente assim, são as melhores. Mas antes, para que todos possam te conhecer, fala um pouquinho de você, fica à vontade. Fala um pouquinho sobre você, quem você é, tanto no profissional quanto pessoal, emoções, fala o que você quiser falar. A casa é sua. Obrigada. Para quem não me conhece, como a Kelly já me apresentou, eu sou Vandiane Silva, estou aí nessa jornada de transformação há 10 anos enquanto psicóloga, e eu falo assim: "Kelly, o meu relacionamento com os palcos não começou há 5 a 4 anos atrás, assim que eu mudei para Alphaville. Começou quando eu tinha meus 12 anos de idade, quando eu lá nos palanques, antigamente chamava-se palanque, feito de madeira, na minha cidade, lá em Ilhéus, Bahia, sou natural de Ilhéus, Bahia, e eu lembro que nas apresentações de escola, precisava de alguém para subir no palco, para cantar, para orar, para rezar. E quem era essa pessoa? Era eu. Amava, gente. Mas por que que eu amava? Porque eu vim de um cenário de uma dor, aonde eu, de certa forma, queria proporcionar experiência para as pessoas, para que ela não sentisse e também não se colocasse no lugar que eu vivia, que era ali uma situação de abandono, de rejeição, carregando essas dores internas. Então eu comecei muito cedo a falar, eu amo falar, então tem que me tesourar. E ali eu comecei muito cedo a falar, a motivar as pessoas, a inspirar as pessoas, e eu falo assim, era algo que vinha, eu não sabia, mas eu estava fazendo. E ali eu comecei nessa minha jornada, e aí quando eu comecei a corrigir também a minha forma de falar. Falo: "Nossa, eu comecei a palestrar aos 3, 4 anos", eu falei: "Não, eu comecei aos 12 anos de idade". Eu comecei numa época onde não existia câmera, onde não existia celulares, onde não existia, o que existia eram os binóculos, aquelas câmeras fotográficas que tinham o binóculo lá para revelar. Então, em meio a todo esse cenário, só que eu trouxe lá da minha adolescência, aos 12 anos também, o desejo de escrever um livro, porque eu falei: "Eu quero impactar a vida das pessoas, através da leitura também", porque eu fui aquela criança que gostei muito de ler, a leitura ela me levava para aquele mundo da possibilidade, me tirava do cenário e me levava para uma outra realidade. E eu falei: "Eu vou fazer isso". Só que por alguns anos eu deixei esse sonho engavetado, porque eu fui, de certa forma, me afastando ali da minha essência, do meu eu, de tudo aquilo. E ali quando foi em 2023, eu resgatei, eu falei: "Nossa, a minha criança, a minha menina, ela tinha esse sonho de escrever um livro". Falei: "Vandiane, mas foi tantos empecilhos, você colocou tantos obstáculos". E aí em 2024 eu lancei o meu livro.
E as pessoas falam: "Quanto tempo você demorou para escrever?". "Ai, uns 15 dias", só que não foi 15 dias, foram 46 anos de história, porque eu trago a minha autobiografia, os processos, altos e baixos, ou as tentativas contra a minha própria vida, como foi o desafio de conviver ali com a dor do abandono, da rejeição e tudo isso. Então eu trago toda essa jornada. E todo esse contexto, eu acredito que me forjou, me formou quem eu sou hoje, quem eu estou me descobrindo. Gente, porque cada dia você descobre ali, você tira uma camadinha, fala: "Ai, eu já estou formada, estou perfeita, estou linda, maravilhosa". Não, é um processo, é uma jornada. A gente vai desconstruindo dia após dia. E em meio a tudo isso, eu falei que eu falo demais? Já vou dar espaço para você? Eh, eu também hoje eu sou mãe, né, de 4 filhos e de 2 gatos lindo, maravilhoso. E eu falo que nessa minha jornada, em todo esse processo, porque eu vim de estou no segundo casamento, passei por um primeiro, aonde tenho meus 2 filhos mais velhos, o Miquéias e o Luiz Henrique. E nesse meu segundo casamento, há 16, 17 anos, tenho a Sofia e o João Vitor. Então, assim, foram vários, passei por vários desafios, até chegar aonde eu estou hoje nesse processo de evolução. E foi assim, a jornada foi desafiadora? Foi. Deu vontade de parar, de desistir no caminho? Deu. Mas quando você tem algo maior, principalmente eu falo assim, quando você acessa a menina, essa menina ela te dá uma força, porque você fala: "Nossa, eu preciso buscar essa energia, esse gás, aquela e resgatar". Então hoje eu sou o resultado de olhar para essa criança interior, de alinhar algumas coisas, de resolver algumas questões com ela, e aí a vida vai se tornando mais leve, e aqueles desejos que estavam engavetados, eles estão se tornando realidade. E na nossa conversa agora eu me lembrei que eu li aqueles livros que não existe hoje, coleção da Abril, que a minha mãe ela é lavadeira, e eu ia entregar as roupas com ela na cidade, nós morávamos no sítio, e as patroas, elas tinham muitos jornais e livros. E a revista Abril, Caras, elas davam. E eu peguei uma coleção das 4 estações, e era de Londres. E agora eu acessei esse desejo, não começou agora, é o desejo, olha, eu já comecei acessando o desejo da criança. E eu amava, porque eu amava neve, eu amava assistir, eu amava ali o inverno, porque era tudo neve. Eu lembro daquele ursinho, que eu não lembro, que acho que é Paul o nome dele, e os livros tinham a história deles. E olha que coisa. Tudo vindo à tona, Olha. tudo vindo de volta. É. Quando primeiro eu vou falar um pouquinho dos seus traços, que vai ficar mais fácil a conversa, tá. Você já chegou a fazer sua análise corporal alguma vez? Não, Não, é? não. Então, mas claro, eu fiz essa leitura antes, né, para entendermos um pouquinho. E ouvindo você falar, só foi confirmando, isso é a parte mais gostosa, a parte mais legal. É uma das coisas que eu mais amo no meu trabalho, sabe o que é? Como analista corporal? É que como quando eu mostro para a pessoa que ela tem permissão para ser quem ela sempre soube que era, é libertador. Então hoje eu vou te contar quem você sempre foi. Eis-me aqui. O seu você tem bastante o traço oral e bastante de um traço que eu sou apaixonada, que chama esquizoide, você já ouviu esse nome? Que eu chamo carinhosamente de visionário, porque esquizoide é um nome científico, né, e oral também. Eu chamo de comunicador visionário. O visionário é aquele caractere em que a criança, desde pequena, ela está sempre viajando na maionese, sempre pensando além de todo mundo. Geralmente, quando começa a crescer, começa a perceber que ela é diferente da maioria das crianças. Mais rápido o pensamento, faz 2 mais 2, que os adultos nem sempre conseguem fazer. E às vezes os adultos até sentem desafiados com as perguntas que são feitas, porque aquilo que você viu, você já fez a conta, já interpretou, muitas vezes você se questiona por que que eles repetem algumas coisas que você já sabe a solução, mas só você sabia. Só que isso também traz um peso muito grande, porque muito adulto vê isso como atrevimento. Sim. E quando você vai falar ou lembra da reação anterior, você começa a se fechar, porque nem tudo que você fala é bem-vindo.
As crianças não compreendem, não acompanham o seu raciocínio, porque a maioria ainda está um pouco no mundo dela, ainda não tem essa capacidade de desenvolver tão rápido, e por isso você começa a se sentir um peixinho fora d'água. Faz sentido? Faz sentido. Nossa, olha olha eu viajando no tempo, mas é exatamente. E eu acredito que até hoje eu ainda carrego isso. É, Aí nós vamos ligar isso aí sim. só para você entender por que que eu puxei isso agora, tá? Você disse para mim que você passou um tempo aí com seus sonhos guardados, um tempo adiando um monte de coisas, algumas vezes até pensou em desistir no caminho. Porque quando você começou a perceber que sua mente era diferente da maioria, e você gostava de falar, você gostava de se comunicar, por causa do seu comunicador, seu oral, você começou a se fechar. E ao se fechar, muitos sonhos foram se perdendo diante de comentários, de falta de compreensão, de achar que você se achava demais, pessoas que te começaram a te interpretar como arrogante, pessoas que começaram a te interpretar como alguém que achava que sabia mais que a maioria. E conforme isso foi passando, você foi escalando, porque afinal de contas, quem é que aguenta o tempo todo ser metralhado? Mas me fala, diante de toda essa capacidade que você conseguiu passar esse tempo todo com tudo isso guardado, alguma coisa aconteceu para que você pudesse falar assim: "Chega, eu quero me desabrochar de novo"? Eu acredito, eu falo assim, eu nasci novamente no dia 23 de dezembro de 2020, em plena pandemia, eu escrava, porque é aquela questão, de repente você vê e você sabe, mas você a mesma coisa que você vê, você quer fazer, você se sente limitada, né. Aí vem essa incompreensão. E estava ali eu frustrada, trabalhando, sem sentido pela vida, com aqueles pensamentos, suicidas, vamos dizer assim, pensando em me lançar na Anhanguera, sair do trabalho, sabe. E com as crianças pequenas, eu nem pensava nas crianças, eu estava totalmente largada de mim mesma. E ali no dia 23, 6h45 da manhã, eu pronta para ir trabalhar, de repente eu falo que não é de repente, o celular entra ali no Instagram e cai numa live, e a pessoa começa a falar umas coisas que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Ela fala bem assim, que eu tinha um propósito, que eu tinha uma identidade, que eu era amada, e que eu era criativa e que eu era aí parece que a chave fez tra eu fui trabalhar com aquilo na mente, dia 23, quase véspera de Natal. Aí, cheguei em casa, primeira coisa, eu tenho que descobrir e fui fuçar nesse eu não sabia mexer no Instagram, aprendi para encontrar lives. Encontrei algumas, porque ela tirava live, e ali tudo que ela foi trazendo, foi batendo. Falei: "Nossa, essa não sou eu". E ali eu tomei uma decisão, eu vou pedir conta do meu trabalho. Porque eu preciso descobrir qual é o meu propósito. E aí eu fui descobrir o meu propósito, só que eu descobri que o meu propósito, o meu sonho, o meu desejo, era o desejo que eu já tinha lá atrás, e que no meio do caminho se perdeu. Ficou ali, resistência, sabe, essas críticas, tudo isso, e eu me parei nessa jornada ali. E de repente, janeiro de 2021, eu comecei a florescer. Que aí eu fui participar de imersões, fui descobrir quem eu era, mudei meus hábitos, que eu comecei janeiro decidida, vou fazer o que eu não faço. Comecei a fazer a prática da gratidão, eu entendi que agradecendo "Ai Kelly, muito obrigada", né, eu entendi que gratidão ela vem da Ah. alma, ela e ela envolve tudo, é uma coisa tão boa que chega, faz cosquinha, né. E aí eu fui aprender, eu fui praticar a gratidão. Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Hum. Você foi despertada por uma live, Sim, que você abriu sem querer, sim. e você sentiu que estava falando com você. E se eu dissesse para você que não foi só uma live, os seus traços de caracteres é exatamente tudo que você acabou de falar que você ouviu nessa live. As pessoas que têm muito do traço esquizoide, que eu chamo de visionário,
Elas são pessoas que, na gestação ainda, concentraram muita energia no desenvolvimento mental, porque ela percebeu que quando ela mexia era desagradável, o útero ficava meio endurecido, o líquido amniótico ficava um pouco frio, então ela percebeu que quando ela ficava quietinha o mundo era melhor. E então ela se concentrou toda a energia aqui para não se mexer. Automaticamente a capacidade intelectual dessas pessoas são gigantescas. Então são pessoas que são os cientistas, os maiores cientistas, são pessoas que pensam fora da caixinha, veem o que a maioria não consegue ver, fecham as contas mais rápido. É aquela pessoa que quando alguém está falando sobre alguma questão, antes dela chegar na metade, você já sabe o final e já até sabe a solução do problema. Você começa a se perguntar por que que ela não percebeu ainda. E se insistir muito, você já saiu de lá, só ficou o corpo. Faz sentido? Essas pessoas, elas têm um poder gigantesco, gigantesco. Porque elas conectam com o imaginário de forma muito profunda. E o maior poder do ser humano é a imaginação. Se ele consegue imaginar, ele consegue sair da realidade atual e ir para a realidade que ele deseja. Porque o poder todo está aqui. Por que imaginar? Porque você pensa e sente. A conexão entre essas duas coisas tem que ser fluida para que você consiga fazer esses saltos quânticos. E quando você tem esse poder muito grande de imaginação, você consegue fazer essa brincadeira. Você vai e volta na medida que você quer. Só que tem um desafio muito grande. O esquizoide, ele percebe que no mundo dele é difícil existir, porque ele vira um ET. E ele começa a se fechar. Mas a quantidade de oral que você tem uma extrema necessidade de conexão. Ficar sozinha para você é uma coisa difícil. Você precisa de falar, de se conectar. E não é só falar. Você gosta dos 5 sentidos. Faz sentido? Sentir, cheiro, textura, toque, palavras, ouvir. Isso tudo te preenche. E quando você junta imaginação com a capacidade de conexão, você se torna uma escritora e uma palestrante. Não tem como, é uma combinação perfeita. Pensa bem, você é uma pessoa que consegue conectar fatos muito rápido. Então você consegue também improvisar muito bem. Se você estiver conversando com alguém, você sente a reação da pessoa na pele. Você consegue sentir se ela está gostando da conversa ou não, se ela está se conectando com você ou não. E se for necessário fazer alguma mudança de rota, sua matemática é rápida. Por isso que ser a pessoa que falava quando tinha 12 anos ainda no palco era a coisa mais fácil do mundo para você. Você não precisava de ensaiar muito para falar. E isso sempre esteve aí dentro. E agora ele está ganhando força. Mas tem algo além disso. Tudo isso que eu falei você já sabia. Agora vamos naquilo que é realmente oculto. Tá preparada? Tô preparada, vamos lá. Então vamos lá. Para a gente saber o que é oculto, você precisa de acessar uma informação que só vem da Vandiane. O que que seria isso? Qual a reação que você provoca nas pessoas geralmente? Você vai descobrir isso lembrando de fatos, comentários, acontecimentos. Tem algo em comum que a maioria das pessoas falam para você. Consegue lembrar? Ah, as pessoas falam assim: "Nossa, quando eu ouço sua voz, você manda uma energia que é muito". Eu ouço demais isso. Só em ouvir a sua voz o meu dia muda. As pessoas compartilham, falam: "Nossa, como eu amo ouvir a sua voz". Mas Assim, não é só ouvir sua voz. O que mais que elas falam? Quando eu ouço sua voz acontece o quê? acontece uma mudança, assim, vamos dizer, é como se fosse energia. Energia é energia. É dá é como te levanta. Você tá lá desanimado, então você ouve, você recebe uma mensagem, você recebe um bom dia, e aquilo como se fosse assim, te devolve a vida. Mais ou menos nesse sentido, a pessoa, ela tem essa disposição de fazer até mesmo o que não fazia. Não é Então seria uma energia que leva para cima, sim, disposição, sim, ânimo, seria isso? sim. Quando as pessoas te ouvem. Por que que eu estou entrando nessa parte, Vandiane? Porque todo mundo tem uma missão. Sim. E algumas missões se parecem.
Algumas têm uma missão de palestrar, outras de falar, outras de ser apoio, de construir. Cada um tem uma missão. Mas o que difere de uma missão ou outra é o impacto que ela causa. Então, quando você entende qual é o impacto que você causa e usa isso intencionalmente, você aumenta 10 vezes o poder do que você faz. Então, eu vou dizer para você um pouquinho do que eu sinto quando eu te ouço, tá? Eu sinto que você é uma pessoa que não tem trava. Você é uma pessoa que você mira e vai. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho do desafio. Você é uma pessoa que quando você olha e acredita muito fácil, você não tem dificuldade em acreditar, você simplesmente fala: "Eu vou". Você é como se você já sentisse realizado. Faz sentido? Sim, é assim que funciona. Eu vou te olha só, é muito interessante que eu tô com 3 vai fazer 3 anos que eu moro aqui. E aí, as pessoas que me conhecem falam assim: "Nossa, como que você sai? Como que você se vira?" Falei: "Gente, eu traço o meu caminho, eu descubro, eu preciso, desenvolvo ali o cada passo que eu preciso fazer. Eu não saio de casa aleatoriamente. Então, se você manda o convite para a zona leste, eu vou traçar todo o trajeto e eu vou chegar lá. Fala: "Não, mas como você consegue? Você não tem medo?" Falei: "Gente, como?" Você simplesmente vai. E quando as pessoas fazem esse comentário com você de que elas sentem, faz sentido você dizer para mim que o fato de você ser uma pessoa que não mantém barreiras, você na verdade desfaz barreiras, você mira e faz, façam que as pessoas possam sentir que elas também podem. Sim. E às vezes eu sou bem intencional nisso, de trazer isso aí pra é tanto que eu ouço, né, a Sil principalmente: "Vã, eu me tornei mocinha agora. Agora eu já sou mocinha, você me ensinou". E assim, toda vez que eu vejo alguém falar, porque eu tenho que fazer ali: "Vã, me ensina", eu faço, dou toda a coordenação, e eu falei: "Nossa, ainda bem que tá desmamando, tem que andar com as próprias pernas". E aí eu gosto disso, eu não gosto de ter preso. Eu quero que você aprenda, pedale sem rodinha, tem o tempo da rodinha. Eu não gosto disso, de ficar lá que põe você na rodinha, você tem que tirar a rodinha. E eu falei: "Nossa, Então tô tão vamos dizer feliz". que a sua missão de vida seria dar para as pessoas um aval de liberdade? Sim, É como se você trouxesse para as pessoas não só com palavras, mas com energia, com permissão para existirem. sim, Isso faz muito sentido, sabe por quê? Sabe qual é a dor do esquizoide? sim. Não querer existir. Ele entendeu lá no ventre que quando ele mexia, o mundo ficava ruim, Fica então é melhor ficar dentro da mente. Quando você decidiu existir, você rompeu todas as barreiras desse traço. E ao você romper as barreiras desse traço, você conecta pessoas que sentem a mesma coisa e estão dispostas a ser como você. Então, o que que faz diferença saber esse poder oculto, tá, Vandiane? É que quando você entende isso, daqui pra frente, você vai saber que todo mundo que chega perto de você tá preso de alguma forma. É. Todo mundo que te procura, seus clientes, as pessoas que vão assistir suas palestras estão procurando liberdade. Faz sentido lembrando aí das pessoas que tu já atendeu? Sim, sim, Faz? sim. E quando elas chegam perto de você, elas sentem que você vai trazer para elas algo que está faltando, uma clareza, uma permissão. Isso faz com que, a partir daí, você multiplique aquilo que você fez com você mesma. São um monte de pessoas liberando na vida aquilo que você fez por você. Isso quer dizer que o movimento que você fez na sua vida, a partir do dia 23 de dezembro de 2020, Sim, ele está sendo replicado.
para várias outras pessoas. Só que isso não tem limite, né. Porque a pessoa que você fez vai levar para outra pessoa que está perto dela, e assim por diante vai se tornar uma cadeia de movimentos. Sim. Só que tudo isso começou porque você teve coragem de se libertar. Isso tem um preço, né. Sim. E o preço de ter coragem de fazer isso, muitas vezes, é o que a maioria não dá conta de sustentar, não é? Fala para mim um pouquinho desse processo. Olha, esse processo, eu falo assim, você tem que estar não é preparada, você tem que estar decidida. Lembra que vai ter tem consequências. Tem consequências ficar e tem consequências também sair. Então, eu fazia parte ali de uma comunidade, então ali, quando eu comecei a pensar fora da caixinha, meio que vou dizer assim, eu fiquei sem ninguém por perto. Aquela pessoa que era chamada, que abraçava o mundo, ela já ficou lá, foi ser excluída. As pessoas que faziam questão de sentar do meu lado, agora o banco era todo meu. E ali eu fui observando aquelas coisas. Nossa, tá fazendo todo sentido, hein? Ficar quietinha, né? Não incomodar. E ali, só que nesse momento eu não fiquei quieta. Eu comecei a me posicionar, eu falei, eu identifiquei, eu fazia parte tinha uma liderança que eu gerenciava. Falei: "Olha, eu identifiquei o meu propósito", porque a vida toda eu fui ensinada que eu só nasci para fazer isso, que eu sabia fazer isso e que se ai de mim se parasse de fazer isso, que eu ia para a sepultura, que eu ia para a cama, que eu ia pagar, que meus filhos iam ter as consequências. Aí eu cheguei numa bela tarde de outubro de 2021. Gente, vocês perceberam que ela com data é, assim, incrível, né. A cabeça, a mente consegue registrar coisas, assim, minuciosas. É. E ali era por base das 15h30 entrei naquele escritóriozinho e eu falei: "Passando o dia 12 de outubro, eu não faço mais parte, eu vou sair fora, eu entrego essa liderança, porque eu descobri o meu propósito". "Ah, é? E qual é o seu propósito?". "Ah, meu propósito é transformar pessoas, mulheres". Eu fui ensinada desde os 12 anos que o meu propósito só sabia cuidar de criança e de nada mais, só que não é isso que vi para dentro de mim. Eu faço, mas eu não faço com tanta, sabe, com gosto, com prazer. E ali foi onde a jornada é solitária. E ali foi onde o processo de solitária, porque é meio como se cada um fosse falando: "Não, não anda com ela, porque ela está pensando errado, porque ela está perdendo, ela está jogando a família no abismo, ela foi enganada, as pessoas estão enganando ela, estão tirando o dinheiro dela". E aí foi aquele processo. E em meio a esse processo, foi quando eu tomei a decisão. Falei: "Marido, nós vamos embora para Alphaville, vamos para Barueri". E ele, né, decidiu vir, né, para me agradar, vamos dizer assim. Veio, veio, estamos aqui há quase 3 anos, faz agora em dia 17 de fevereiro, 3 anos que nós viemos. E ele veio, acompanhou os filhos, veio os 2 menores, veio os 2 gatinhos que faz parte da família, e estamos aqui. E foi uma jornada também solitária, porque chegamos lá, precisamos desfazer de tudo, vender tudo, e aí a gente chega aqui num apartamento que só tinha armários na cozinha, sem nada. Primeira semana passou, compramos um fogão, depois vim eu no Brás, comprei uma panela de pressão, um cuscuzeiro e uma panelinha, e aí depois compramos uma mesa, falei: "Não, precisa da mesa, que é o lugar de nós nos reunirmos". Aí depois compramos os quartos, e aí a E foi gente foi. montando a Mas vida. foi, assim, um processo solitário. E vamos dizer, a jornada do autoconhecimento é solitária. E só para nós contextualizarmos aqui, se você está se identificando com isso, presta atenção nas dicas preciosas. Por quê? Por que nós sempre estamos passando pela dificuldade de se conectar com pessoas quando nós estamos mudando de nível? O que acontece que a maioria não consegue passar é que entre um nível e outro existe um limbo.
E é necessário que esse limbo aconteça. Você concorda comigo? Sim, Porque, a princípio, você está num meio que você combina. sim. Todo mundo pensa como você, fala como você. Quando você desconecta disso e começa a desenvolver a capacidade de ir mais longe, você não tem ainda permissão para se conectar com as pessoas do nível seguinte. Por quê? Porque você traz uma bagagem, um peso. Para que você se conecte com o próximo nível, você tem que desconectar totalmente do nível anterior. Aí você fala assim: "Kelly, isso é preconceituoso". Vamos avaliar se é preconceituoso? Pensa bem, você anda com pessoas que pensam de uma forma, agem dessa forma e vivem nessa forma. Quando você começa a andar com as pessoas que estão naquele outro processo ali, esses 2 grupos se combinam? Não, Não tem como. não sei. Então você não pode levar mala com você, É, você não pode levar bagagem, você tem que ir sozinho. Só que ir sozinho é sozinho emocionalmente. é. Essa é a fase mais difícil. É se desapegar das pessoas, emocionalmente, ao ponto de falar: "Eu vou mesmo assim", porque até então você ainda não tem sinal das pessoas que estão no próximo nível. Sim, Não tem ainda ninguém à vista te dando: "Oi, vem, estou te esperando, venha, venha, venha ser muito bem recebida", não existe isso, nesse meio caminho. E sustentar isso aqui é muito difícil. Aqui exige inteligência, muita inteligência. Porque é você ver aquilo que ainda não existe, acreditar naquilo que não existe. E aqui vem a sua capacidade de raciocínio muito grande e criação. Quando você saiu daqui, mesmo sem saber o que estava te esperando, você abriu aqui uma porta. É como se você estivesse indo à frente, abrindo caminho para quem tiver coragem de seguir. E isso é muito precioso. Isso é muito precioso, porque a partir do momento que você entende que a sua missão aqui não é necessariamente ter resultados palpáveis, mas sim resultados significativos, emocionais, você começa a se desprender de tudo aquilo que parecia ser importante, para aquilo que você só vai descobrir a importância quando você estiver lá. E por isso, hoje, você é uma pessoa que atrai várias pessoas, buscando seu conhecimento, buscando a sua capacidade e sua energia, porque você criou uma história aqui. Entre um processo e o outro, você criou uma história. Sem essa história, a gente não tem o que acrescentar, tem? Não dá para dar o que a gente não tem. sim. Você teve que passar por isso. Agora eu pergunto para você, quanto você está disposto a adquirir bagagem para acrescentar na vida de outras pessoas? Esse processo aqui é o processo em que você cresce de verdade, não é? Sim, E como nós estávamos conversando antes de começar, a diferença aqui vai ser quanto tempo você vai demorar entre um processo e outro. Todo mundo já passou por esse processo em algum momento. Mas quanto tempo tem entre o processo anterior e o que você está tentando ir? Pode durar 30 anos, 40 anos, uma vida inteira ou dias. A diferença do tempo em que você fica entre um processo ou outro é a capacidade que você tem de soltar peso para poder fluir. sim. E quando você consegue se sentir tão livre ao ponto de falar: "Gente, eu só faço assim, eu planejo e vou". Isso significa que você é uma pessoa que pula entre um espaço e outro muito rápido. E isso te assusta ou te alegra? Ai, isso é o combustível, porque eu entendo que não existe impossível. É impossível é aquele lugar que ainda não cheguei. Mas eu não é eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu tenho algo. E aí eu tenho 2 opção, ou eu paro, recuo, ou eu vou, e eu escolho ir, mesmo apesar dos fantasmas. Vai ter fantasma no caminho, não vai dizer que não tem. Tem sim, só que se eu me paralisar, eu não chego no destino. E é isso, eu falo assim: "Pode me mandar",
Eu não sei, eu descubro. Ai, de onde vem isso? Eu não sei, eu só sei que é algo maior, então eu vou, não sei de onde vem, de onde foi eu vou, pronto. E pronto. E a minhas irmãs falam assim: "Nossa, eu queria ter a coragem que você tem". Falei: "Não é coragem, a gente tem coragem, mas não tem ação, não vai, né". Existe, uma dos 15 sinais que uma pessoa pode emitir da capacidade de desenvolvimento, um deles é a capacidade da sensibilidade. Sensibilidade é quando você consegue seguir sua intuição. Esse é um dos níveis mais altos. É quando uma pessoa consegue tomar decisões baseado apenas na intuição. Como você fez? Não sei, eu só sei. Eu sinto e faço. Você já parou para pensar o quanto você tem disso e quanto isso faz de você uma pessoa tão poderosa? Eu só sei que sem isso eu não vivo, é o que me mantém viva. Eu falo assim, eu falo é muito interessante, sabe, falar, porque eu fico assim olhando, eu gosto muito, eu sou meu ratinho de laboratório de experimento, né. Eu fico me olhando assim, e aí eu fico olhando para minha criança, e eu entendo que muito disso vem da minha daquilo que eu carrego lá, da Vandiane criança e da Vandiane adolescente. Às vezes, quando vem o medo, aquela vontade de, sabe, aí eu olho para a Vandiane de 12 anos que andava 5, 10, 15 quilômetros numa estrada deserta, passava por lugares que as pessoas falam na Bahia tem tudo isso, né, de fantasma, de assombração, e eu passava com uma coisa assim, parece que eu era do outro mundo, e às vezes eu preciso voltar àquela memória para trazer aquela energia para mim. Isso eu não sei se você acredita, já que é oculto eu vou falar. Sonhos, sonho. Eu não sei, tem sonho que, assim, não é sonho. É como se eu voltasse a algum lugar e voltar e buscasse o que me falta, a energia. E ali, quando eu estou trilhando uma jornada, eu falava assim: "Por que que eu não tenho alguém para caminhar comigo?". E eu recebi a resposta semana passada. Os meus sonhos, eu enfrento a jornada não é sozinha, é com algo maior. Eu enfrento os obstáculos e não tem ninguém do meu lado. Aí eu entendi, eu não vou mais questionar por que que não tem alguém para ser minha parceira em eventos, para a gente caminhar junto, fazer mentoria junto. Eu entendi, os sonhos estavam me mostrando e na semana passada quando eu fiz essa última pergunta: "Vandiane, observa a tua jornada". É uma jornada solitária, mas é a jornada de força. Aí eu acesso a minha adolescência. Adolescência, eu vou dizer, eu fazia missão, eu fazia só, eu andava na casa das pessoas, a casa de uma distância para outra de 10 quilômetros, para simplesmente levar uma palavra para mudar a vida dela, o mês dela e a vida dela. Eu falo assim, tem pessoas que até hoje, que eu era criança, fala de mim, é mãe, já é bisavó, né, já tem bisneto, e quando vem a minha mãe, pergunta e fala: que a vida dela foi mudada, porque eu cheguei lá dando uma palavra debaixo de uma jaqueira, lá numa tarde, Que e aí bacana. eu preciso voltar neste lugar, acessar Esse esse sentimento lugar, e aí eu é sua âncora. é, Você com certeza já viu, né, como psicóloga, mas o quanto você está conectada aos 15 sinais da individuação. Você já ouviu falar? não, Esse, tanto da capacidade de intuição como da interpretação de sonhos, é um dos sinais mais avançados que tem. Pois é. Olha, gente, eu comecei esse podcast sabendo que ela era uma pessoa incrível, mas eu não esperava que era tanto. É muito. Eu não sei se você conseguiu entender o tamanho que você é, mas é como se você fosse uma pessoa que não cabe dentro do seu próprio corpo, entende? A sua capacidade de intuição, conexão, você transborda muito mais do que eu acho que você tem noção. No dia que você, eu espero que seja hoje, você passar a acreditar de verdade em você e entender que aquilo que você tem dentro de você não é só seu,
porque não caberia sendo só seu. No dia que você de verdade olhar no espelho e se lembrar de quem você realmente é, o verdadeiro "eu sou", você vai virar e falar assim: "Nossa, bem que a Kelly falou". Porque é muito grande, Evangelho. É muito, é gigantesco, é enorme. Não se trata apenas de uma psicóloga, palestrante, escritora. Não se trata apenas disso. Se trata de alguém que é capaz de transformar toda uma atmosfera em quilômetros. A capacidade de conectar a intuição, interpretação de sonhos. Quem aqui está assistindo e sabe do que eu estou falando, sabe que isso é um processo de evolução muito grande, muito grande. E você falou de forma tão natural. Para você é algo que faz parte de você há anos, há anos. Isso significa que você tem isso dentro de você já desenvolvido de uma forma muito grande. Talvez o que te falta para trazer mais peso na tua palavra, mais convicção, mais certeza e garantia do que você provoca, seja só você afirmar: "Eu sou". Porque imagina só. Fala pra mim de alguém que você admira muito, um escritor, uma atriz, um não sei, alguém que você admira muito, você fala assim: "Nossa, eu queria ser igual a essa pessoa". Cita uma alguém aí. Ai, a Oprah. A Oprah? Nossa, Ai, eu acho realmente, ela é incrível. e é Ela incrível mesmo. construiu um legado, uma Me fala, como que a Oprah entra no supermercado? ai, eu imagino como eu acho, assim, sorridente, com aquela energia sempre pra cima. Você acha que as pessoas percebem? Sim, Mesmo que não saibam quem ela é, percebem a presença dela? sim, Dá pra sentir? dá pra sentir, porque é o que ela carrega. E você sabe que eu fico olhando, eu ando na rua e eu fico assim, eu pergunto: "Será que eu sou desse mundo?" Olha, quem já assistiu meu podcast sabe como é o processo que eu faço, tá? Aí Presta atenção. Tudo que a Vandiane falou até agora são coisas que eu falaria em seguida. Quem está acompanhando sabe. A minha próxima pergunta é: quando você entra no supermercado, você se vê dessa forma? ah, pa não sabe assim, aconteceu um episódio que eu precisei repetir para ver se era verdade. No dia 24 de dezembro de 2025, vou eu com a minha sobrinha no mercado, no atacadão, fazer as compras de Natal. E sabe, as pessoas te olham diferente. Aí a minha sobrinha falou assim: "Ô tia, porque você é rica, as pessoas você parece com rica, você". Eu fui de chinelo, porque tinha acontecido um episódio na dia 23, eu fui na feira, aconteceu um episódio e ela me lembrou disso. Falei: "Mi, eu vou de chinelo, vou sem maquiagem", não fiz nada, nem no cabelo, nada. Aí, a mesma coisa, falei: "Tá uma coisa diferente". E as pessoas foram assim, tudo, e ali quando a gente foi sair do mercado, o segurança falou: "Tia, esse segurança te tratou diferente". Ela falou: "Tia", eu falei: "Mas Mi, eu tô de chinelo, tá assim, tudo, olha, eu tô sem maquiagem, tô sem nada". Qual foi a impressão que você ficou desse fato, no final? Eu falei assim: "Nossa, eu sou diferente mesmo". Hoje eu estou confirmando isso cientificamente. E eu fui lá, voltei de novo na véspera de anos, e eu vivi a mesma experiência, eu fui de chinelo também. Só Eu para entendi testar, que não é sobre o chinelo. só para testar. Eu entendi que não é sobre estar arrumada, estar É de pre maquiagem, de cabelo é o feito. quê? Não, é sobre a minha presença, sobre quem eu sou. Você já ouviu falar em presença inconsciente? Não. Exatamente isso que você acabou de falar. Quando nós falamos da Oprah, o que ela passa, isso é presença inconsciente. Por que inconsciente? As pessoas sentem, mas não sabem explicar. Elas só reagem ao que elas sentiram. A sua presença inconsciente já transmite o poder que você tem dentro de você. Só falta se tornar consciente. Só isso.
Ao você Seja hoje. não, já É é, isso. você já entendeu. Você foi completando o que eu ia falar antes de eu falar, o Rodrigo estava até rindo. Não é, Rodrigo, que ele já sabe, já conhece, você foi completando antes de eu falar. Eu vou dizer para você uma coisa, eu me sinto honrada de estar aqui com você. Eu me sinto de verdade honrada, porque você não é uma pessoa que você não tem dificuldade nenhuma em aceitar, entender, e você é muito, muito maior do que eu esperava encontrar. Quando eu fiz sua análise, que eu estava assistindo os seus vídeos e vendo você falar, eu falei assim: "Nossa, que peso". Sabe quando você olha e fala assim: "Nossa, tá pesando", sabe, tá pesando, tipo assim, é muito maior do que você esperava. Mas ouvindo você falar, eu estou olhando e falando assim: "Gente, eu não tinha noção ainda". É muito maior. Você consegue sentir isso? Você consegue entender isso? E você entende que eu não estou falando de sensação apenas? Porque eu estou falando para você dos seus traços de caracteres que foram se formando desde que você estava no meio da sua mãe até seus 5 anos de idade. Entende? Sim. Muito do que você falou aqui também tem muito do traço rígida. A rígida é aquela que tudo que ela faz com perfeição. E a perfeição da rígida não é a perfeição apenas do fazer bem feito, mas de fazer com a minha essência. A sua perfeição é aquilo que te representa. Sou eu. Uhum. Exato, Uma parte de mim. exato. Então, quando você tem coragem de existir, tem coragem de expressar o que você fala, você traz isso com magnetismo. Porque a sua capacidade, os seus principais 3 caracteres fazem com que você consiga transmitir de forma fluida e poderosa tudo isso, ao ponto de ser transmitido ainda com a boca fechada. Por isso, a sua experiência no supermercado. E que provavelmente não é só lá. Talvez lá você parou para pensar com mais intenção, mas é sempre. É, não, eu entro assim, eu observo, e falo: "Nossa, que eu", é aqueles questionamento, e é no metrô, é no trem, é na rua, e eu falei assim, eu fico falando assim, né, eu sempre acho que é a roupa, né. Falo: "Nossa, acho que é porque eu tô tudo alinhadinha, né". A questão assim, as pessoas vêm e falam assim, elogia. Tem lugares que eu chego, ela falou, teve uma, foi essa experiência foi na Marisa. A moça falou assim: "Nossa", eu entrei, já era, foi lá no shopping, era já umas 18, 19 horas, e ela falou bem assim: "Hoje você é a mulher mais linda que eu tô vendo no meu dia de hoje que entrou dentro dessa loja". Falei: "Eu não entendi o que que ela quis dizer", mas eu Você entendeu, você não quis acreditar, fala. não, falei assim: "Essa mulher não, né". Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que estão assistindo, talvez vocês pensem assim: "Nossa, mas" gente, uma coisa é presença, outra coisa é estética, tá. Nós aqui não estamos falando apenas de estética. Estética dá para ensaiar, dá para produzir, É. dá para se fabricar, presença não, ou você tem ou você não tem. Hum. Então essa informação que as pessoas passam para você, esse feedback, tem a ver com que elas sentem muito mais do que com o que elas veem. Você entende? Sim. É realmente uma presença inconsciente. Então, para quem está assistindo, pensa um pouquinho se você também não tem isso. Relembra do que você vive, do que você passa, porque quando você entende isso, você começa agora a triplicar, quadruplicar a capacidade que isso pode trazer para as pessoas, para a compreensão delas. Porque a partir de agora, Evangeline, você não vai mais entrar no supermercado ou na padaria como se você fosse mais uma cliente. Agora você tem consciência Sim. de quem você é e do impacto que você causa. Vamos lembrar? Você é uma pessoa grande que não cabe dentro do corpo. A sua presença é impactante. E quem são as pessoas que se conectam com você? Lembra que eu falei no começo? Quem são? Lembra? Não. As pessoas que se conectam com você são as pessoas que estão implorando por liberdade. São pessoas que estão querendo existir, mas por alguma forma elas não conseguem. Então a maioria das pessoas que chegarem para você e comentar: "Nossa, você é linda. Nossa, como é bom estar aqui". Olha para elas com um pouquinho mais profundidade, e você vai perceber que elas estão dando um grito de socorro.
Eu quero existir. Porque essa é a informação inconsciente que você passa. Eu quero existir. E consequentemente, quando elas olham para você e se conectam, elas sentem que elas podem. "Mas eu posso existir. Olha ela, também quero". Então exista com toda a força. Com toda a força e com toda a certeza, toda a segurança, que quanto mais você querer existir, mais você se permitir existir, mais pessoas vão se despertar. Mais pessoas vão sentir essa capacidade, essa energia que vem de você. Faz sentido para você? Faz, faz. Nossa, aí vem o filme, né, mas não é que faz sentido mesmo? Eu vejo as pessoas vêm gritando e eu falo: "Eu não posso intervir? Eu sei o que precisa ser feito, mas como que eu vou fazer se a pessoa não me pediu? Eu não posso ultrapassar o limite do outro". Mas ontem eu sinto nos olhos, eu falo assim, eu bato os olhos e eu sinto, eu sei até a dor que a pessoa tem, porque ela traz ali aquele Então toda vez que alguém chegar perto de você e te fizer um elogio, e você não souber o que ela tá falando, agora você já sabe o que ela tá falando. é. Ela tá falando: "Por favor, me permite existir também. Uau! Deixa eu ser como você". Nossa. Essa é que é a comunicação interna. E agora, você sabendo disso, toda vez que alguém chegar perto de você, você vai tocar a alma dela de forma muito mais profunda. Porque se você já via com os olhos, através dos olhos das pessoas, agora você vai sentir intencionalmente. Porque muitas coisas que nós passamos pelas pessoas não está 100% ligada à palavra, nem à expressão, mas à sensação. E a sensação é que provoca a transformação. Então, quando você consegue transmitir para a pessoa a sensação que ela está buscando, isso causa um impacto emocional, um registro que faça com que ela sinta que ela pode muito mais. Uau! É como se você estivesse dando para ela um passo de permissão. Nossa, profundo, hein? E a sua vida agora tem permissão para fazer isso. Porque agora não é só inconsciente, é consciente. Você entendeu seu poder oculto? Meu Deus, que é, fiquei assim E extremamente agora, só para que todo mundo possa saber, o que eu falei para você aqui é algo místico e opinião, ou é algo que você consegue tirar da sua memória várias ocasiões que comprovam isso? não, com certeza é algo que a gente olha, observa e vê e traz, né? Se você traz. E você vai me lembrar de muitas ainda, viu? Não é só essa não, você vai passar alguns dias aí lembrando de várias coisas e falando assim: "Nossa, verdade. Nossa, e aquele dia. Nossa, e aquela vez". Essa é a parte mais gostosa, é a parte mais legal. E daqui para frente você vai começar a trazer isso com mais força. E os seus propósitos, seus objetivos, principalmente que é trabalhar com as mulheres, né, no nossa comunidade, nas crenças que nós temos, principalmente no nosso país, as mulheres trazem muito pesado isso. Essa falta de permissão de existir, de ser quem elas mesmas que elas querem de verdade ser, Sim, porque muitas vezes a vida me obriga a ser, né, alguma coisa. E conforme você for trazendo essa essência, você vai trazendo para elas esse significado mais profundo. sim. E nós temos um livro aqui que já ajuda bastante, né. Fala um pouquinho do seu livro para nós. Deixa eu apresentar aqui meu livro, o Além dos Limites. Aqui eu compartilho toda a minha jornada, toda a minha trajetória, desde o meu nascimento até os dias atuais. Então aqui tem vários insights, trago aqui vários momentos de da pessoa parar a leitura, pensar, fazer aquela reflexão. E eu falo assim, é o meu filho mais novo, com alguns meses aí, chegando a 6 meses que veio ao mundo, e eu me orgulho muito dele.
E eu sei, já recebi vários depoimentos de pessoas que também já tiveram a sua vida transformada através da leitura. Então, assim, é uma forma a mais. O dia que eu não estiver aqui, o Além dos Limites vai estar aqui, trazendo, despertando esse olhar, essa introspecção para quem eu sou. E aí você entende, de onde eu vim e o que eu passei não determina que será o meu fim. Nossa, que palavras incríveis essas. E tenho certeza que todo mundo que assistiu esse episódio hoje, no fundo, tá pedindo para existir. Então, a primeira parte, primeiro é se conectar de verdade com o que você ouviu aqui. A segunda é ler um livro que já está preparado para você, já foi escrito para você, para que você possa sentir na sua veia. E a terceira é, se você tiver a oportunidade, sentir a presença da Vandiane pessoalmente, porque é incrível e é maravilhoso estar com ela. Eu tenho certeza disso. E eu tenho certeza, Vandiane, que a partir de agora, você vai usar o seu poder oculto de forma muito mais potente, Assertiva. assertiva, a palavra certíssima. Muito obrigada por participar desse momento. Para mim é uma honra. A honra é toda minha. E nossa, a pergunta que eu fiz no caminho, eu tô levando a resposta. Olha, fala assim: "A gente solta e o universo devolve para você". Você fez uma pergunta no caminho. Fiz uma pergunta no caminho. Essa é a parte mais reveladora. Eu falei assim: "Por que que todo mundo olha para mim e me vê, e eu quero me ver, porque eu não me vejo do jeito que as pessoas me vê?". E eu vim me perguntando: "Nossa, eu quero encontrar essa resposta hoje. Eu quero ver o que todos vê e que eu não vejo". Nossa, veio direcionada, né, a pergunta. Veio com remetente destinatário. Que bom, fico feliz de ter participado disso de verdade mesmo. E parabéns por ser quem você Obrigada, é. obrigada. Você realmente é incrível, eu tenho certeza que muitas pessoas vão encontrar através de você respostas também. Assim seja. Eis-me aqui. Obrigada de coração por Obrigada. estar aqui. Gratidão. Fechou? Nossa, que